Olá, quarto ano. E aí? A nossa aula de hoje é a aula de história, tá bom? Peguem o livro de história de vocês, tá? Na página 16, tá? O tema da nossa aula de hoje é os primeiros habitantes do Brasil, tá? Vamos saber, eu sei que vocês já sabem, tá? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil, então hoje nós só vamos enriquecer mais ainda os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Vocês sabem me dizer quem chegou primeiro ao Brasil? Muito bem, foram os índios. Os índios foram quem chegaram primeiro ao Brasil, tá certo? Então, os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do Brasil, tá? Habitantes é a mesma coisa que moradores, tá certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, quando eles descobriram as terras brasileiras, os índios já estavam morando aqui no Brasil, tá certo? Continuando, então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, Pero Vaz de Caminha, quem foi Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha, ele foi o escrivão de Pedro Álvares Cabral. Então, quando era para eles se comunicarem, né, os portugueses se comunicar com Portugal, com o rei de Portugal, quem escrevia as cartas era Pero Vaz de Caminha, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, Pero Vaz de Caminha, ele escreveu uma carta ao rei de Portugal, né? Então, o que ele escreveu nessa carta? Ele escreveu as características dos índios, como eram os índios, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, igual tem aí no livro de vocês, tá? Essa carta, ela tá no livro, na página 16, tá? Tá aqui, ó. A carta é essa que Pero Vaz de Caminha escreveu, né, para o rei de Portugal. Então, o que ele descreve nessa carta? Ele descreve que a pele dos índios, né, é parda, meio avermelhada, né? Ele conta que os índios têm bons rostos, né? Os nariz bem feitos dos índios, certo? Andam nus, sem nada que cubra seu corpo, né? Os índios, eles estavam nus quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Ele conta também que os índios não tinham a menor vergonha por estarem nus, né? E que eles eram tão inocentes que mostravam no próprio rosto de cada um a inocência deles, né? Então, essa foi a carta, ó, que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal contando como eram os índios, né? E agora, quarto ano, nós vamos falar rapidinho dos indígenas, né? Dos primeiros habitantes do Brasil. Então, vocês sabem que lá na aldeia dos índios tem as tribos, né? Vocês sabem o que são as tribos? As tribos é um grupo, né? É um grupo de família que faz a sua aldeia numa mesma área, né? Então, a tribo é cada família dos indígenas que faz a sua aldeia em cada área. Cada índio lá, cada família tinha a sua área, né? E lá na sua tribo, né? O que acontecia? Eles falavam a mesma língua, né? Eles têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes na sua tribo, certo? E em geral, as aldeias elas eram próximas aos rios, né? Por quê? Porque era dos rios, eram deles, né, dos rios, que os índios obtinham a sua sobrevivência, né? E vamos falar sobre o trabalho dos indígenas. O trabalho dos indígenas eram divididos, né? Os homens faziam o seu trabalho e as mulheres faziam o seu trabalho, né? Aqui na página 17, tem alguns trabalhos das mulheres e os trabalhos dos homens. Vocês sabem que os índios, eles viviam, né, da coleta de frutos e da caça de animais, certo? Então, o trabalho das mulheres, as mulheres tinham o dever de cuidar das crianças, fazer a comida, arrumar a casa, certo?
E os homens, o que é que os homens faziam, né? Eles iam caçar, pescar, eles construíam, né, as casas, eles construíam as suas tribos, as suas aldeias, né? E eles tinham o papel também de proteger a sua tribo, tá bom? Então, encerrando o nosso conteúdo, você vai responder aí no seu livro de história relacionada aos primeiros habitantes do Brasil, a página 18, 19, 20 e 21, tá bom? Para enriquecer o conhecimento de vocês. Beijos e até a próxima!